Fala Tricolada, belezinha? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal da família Tricolor, com vídeos diários, sempre falando do nosso querido e amado Fluminense. Vamos falar de renovação de contrato? Porque tem uns jogadores aí interessantes, jogadores polêmicos que o contrato termina aí no dia 31 de dezembro. Então se você não gosta de um jogador que eu vou citar aqui, tá doido para ver ele fora do Fluminense? Então fica ligado, dia 31 de dezembro o contrato dele acaba. E a gente tem que ficar atento também à renovação de contrato de determinados jogadores aí. Já estão no período de pré-contrato, tem gente de olho e o Fluminense pode perder jogador importante que é titular da equipe do Fluminense e pode ser muito útil na próxima temporada. Então vamos lá? Vamos falar a relação desses jogadores aí que já estão no período de pré-contrato, tá, gente? Qualquer clube pode chegar, fazer uma oferta e levar de graça sem o Fluminense receber nada por eles. Então vamos lá, ó. Tem jogador, por exemplo, Abel Hernandes. Quem é que não gosta do Abel Hernandes? Né? Todo mundo gosta do Abel Hernandes. Tá entrando aí no lugar do Fred, entrando no segundo tempo, correspondendo, fazendo gol, que é muito importante isso. Encaixou com uma beleza no Fluminense. Eu me lembro quando o Fluminense negociou com o Abel, ele rescindiu o contrato com o Internacional. Muitos torcedores do Inter chiaram nas redes sociais. E todas as vezes que o Abel faz um gol no Fluminense, as redes sociais do Fluminense estão cheias de torcedor do Inter pedindo para ele voltar. E o Fluminense tem que ficar atento. O contrato dele termina dia 31 de dezembro. Ele está na vitrine, está fazendo um gol na Libertadores, está fazendo um gol na Copa do Brasil. Então é um jogador que está correspondendo, é alto, forte, de velocidade, sabe fazer gol. Numa posição que é difícil você encontrar no mercado, um centroavante hoje em dia, um camisa 9 que saiba fazer gol. E tem essas características. O Abel Hernandes tem apenas 30 anos, vamos assim dizer. O Fred tem 37, está correspondendo pra caramba, fazendo um monte de gol. E o Abel é um atleta. Passagem pela Copa América, passagem pela Copa do Mundo, com a seleção uruguaia. Então, um jogador que jogou Copa América e Copa do Mundo. Não é qualquer jogador. Então, o Fluminense seria interessante o Fluminense chegar, chamar o Abel para conversar e renovar esse contrato por mais uma temporada aí, entrando no ano de 2022. Então toda a atenção aí com o Abel Hernandes, que se encaixou como uma luva. E outra coisa, a garotada gosta do Abel, hein? Carismático, sorridente, um jogador que a galera tricolor se afeiçoou rapidamente. E outra coisa que eu tinha esquecido lá no começo do vídeo, deixa aquele like maneiro, hein? Se inscreva no nosso canal e compartilha os nossos vídeos com seus amigos. Ó, depois de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Agora vamos falar de um jogador polêmico, que está no período de pré-contrato. Esse aí eu acho que não tem perigo, dá para o Fluminense esperar aí até dezembro, porque eu acho que um jogador na casa de 34 anos de idade não vai aparecer quem queira. É o lateral esquerdo Egídio. Eu acho que o maior problema não é o Egídio em si. O maior problema é o reserva imediato dele, que tem contrato longo. Então o contrato do Danilo Barcelos só termina no ano que vem. Não, o problema todo é o reserva imediato dele, porque para substituir, a gente tem o Jefté, temos o Marcos Pedro, até o próprio Mascarenhas, que retornou ao clube, que também termina o contrato dele no final desse ano, em dezembro, a gente tem que ver. No caso do Mascarenhas, é um pouquinho mais complicado. Tem que chamar o departamento médico e perguntar qual é a real situação do jogador. Por que se machuca tanto? 3 cirurgias no joelho, vale a pena renovar com esse garoto? Mascarenhas tem quantos anos? 22 anos de idade, é um jovem atleta. Então tem como aproveitá-lo? Porque já foi emprestado várias vezes e acabou retornando ao Fluminense. E nesses clubes que ele foi emprestado, Portugal, vários outros, ele sempre teve problemas médicos, problemas clínicos, contusões, estiramento, cirurgia. Então tem que avaliar, e o contrato do Mascarenhas também termina dia 31 de dezembro de 2021. E o Egídio é uma outra situação, é um jogador experiente de 34 anos. Vale a pena renovar? Pode ser que sim. O problema todo é o reserva imediato dele. Tá, vai tirar espaço do Jefté e do Marcos Pedro? É uma pergunta que se pode fazer. Vale a pena renovar? Então depende muito também do que o Roger acha da própria pessoa do Egídio no elenco e no seu esquema tático. Eu acho que o maior problema, repito, não é o próprio Egídio. Sim, é você ter um reserva que não substitui a altura e com um contrato longo. Esse que é o maior problema. Então vamos lá. Passando do Egídio, vamos para um jovem jogador que é zagueiro, que é o Igor, de 22 anos de idade, que também tem o seu contrato terminando no dia 31 de dezembro. É um jovem zagueiro, tem as suas qualidades, deveria ter sido mais aproveitado no Campeonato Carioca para a gente ter uma análise melhor se vale a pena renovar com ele ou não.
A gente não teve essa análise, ele não foi muito aproveitado, acho que foi uma partida ou duas do Campeonato Carioca e fica difícil a nossa análise. Eu vi muito pouco do Igor jogando, mas um jogador também que entra no período de pré-contrato. Outro Julião que, na minha opinião, não merece ou não precisa o Fluminense se desgastar, ou acho que até uma economia, um jogador que está há muitos anos no Fluminense e que agora chegou no período de pré-contrato, com o contrato terminando dia 31 de dezembro, que é o Igor Julião. Perdeu espaço para o Samuel Xavier, perdeu espaço para o Calegari, que subiu com 18 anos para a equipe profissional. Nesse momento o Julião é terceiro reserva, recebe salário para isso, nenhum clube se interessa pelo Igor Julião, que é o pior ainda, e o contrato dele termina de 31 de dezembro. Eu, se eu fosse dirigente do Fluminense, esperaria chegar o dia 31 de dezembro, agradecer os serviços prestados ou não prestados do Julião e deixaria ele ir embora. Não vale a pena renovar com um jogador para ser terceiro reserva com 26 anos de idade. Aí não dá. João Lopes, goleiro do time Sub-23, do Angione. Bom goleiro, já vi atuando. Goleiro sério, seguro. Goleiro bom, 25 anos de idade, já está bem amadurecido. Acho que não vale a pena aí mais um ano de contrato para esse goleiro, que tem qualidade. Aí o Mascarenhas, eu já falei, de 22 anos de idade, aí tem que envolver o departamento médico para decidir o que vai fazer. Aí que é o problema. Aí eu vou chegar no Nenê. Nenê termina o contrato dele em dezembro desse ano. Ninguém vai assinar pré-contrato com o Nenê de agora até dezembro. Ninguém vai querer um jogador de 39 anos problemático, né? Que joga de meio armador, mas aparece lá na ponta esquerda, no setor dos outros. Não gosta de ser substituído, não gosta de ser reserva. Então o Fluminense vai permanecer com ele aí até o final do contrato. Mas vale a pena renovar com um jogador na casa dos 40 anos para a próxima temporada? Vale a pena mais um ano de contrato com o Nenê? Você não acaba tirando o espaço do Wallace, do próprio Gabriel Teixeira, que faz essa função na armação do jogo ali no meio de campo, que pode muito bem ser deslocado por meio? O Casares, a gente já tem o Casares, até o Ganso ainda decidindo se vai ou se fica, se vai para o Santos ou se fica no Fluminense. Não seria mais interessante trazer um meio armador mais jovem para fazer essa função do Nenê? E o salário do Nenê, mais um ano de contrato, como é que ficaria esse valor? Então, são muitas coisas envolvidas, a própria preferência do presidente, que é um amigo do jogador, tem um bom relacionamento com o atleta, e isso às vezes confunde um pouco presidente e jogador. Eu acho que essas coisas deveriam ser separadas. A minha opinião do Alexandre aqui, deixa somente essa temporada com o Nenê. Em janeiro, o Nenê, muito obrigado pelos serviços prestados. Eu acho que já chega nos 40 anos de idade, pelo futebol que ele apresenta, pela limitação de só servir com bolas paradas. Acho que é final de carreira, não vale a pena renovar por mais uma temporada. Agradeceria aí. Tchau, Nenê. Essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí se vocês acham que valeria a pena renovar com o Nenê por mais uma temporada. Na minha opinião, não. Aí chega no Reginaldo, já emprestado para vários clubes, Ponte Preta, CRB, e sempre acaba voltando para o Fluminense. 28 anos de idade, já está chegando quase dos 30 e ainda não se firmou em nenhum clube. A gente já tem Manuel, que é experiente, temos o David Braz, que chegaram agora, então são jogadores que vão ficar um tempo aí no Fluminense. Tem o Luan Freitas, que está voltando de contusão, que é um baita de um zagueiro. Eu acho que o Reginaldo está chegando ao fim dele aqui no Fluminense, e o período dele vai até 31 de dezembro. Eu acho que não valeria a pena a renovação do contrato do Reginaldo por mais uma temporada. Agora eu vou falar do Wellington, que é um volante que foi contratado. Não gostei da contratação do Wellington, acho que ele tirou o espaço do André e do Metinho. Metinho ainda tem toda essa temporada para jogar e não aparece, não é relacionado. Acho o Wellington limitado a somente uma função no meio de campo, que é aquela daí de primeiro volante, ladrão de bola. É um jogador que passou por 3 cirurgias, várias contusões, não deve receber um salário muito baixo por causa dos clubes que passou, São Paulo, Atlético Paranaense. Então um jogador que relativamente deve receber um salário bom no Fluminense. Tem 30 anos de idade e a gente tem nas categorias de base bons volantes que deveriam ter sido mais utilizados, que é o caso do Metinho, o caso do André e do próprio Alexander, que é um baita de um volante também que poderia ser muito bem utilizado. No caso do Metinho, a gente sabe que no próximo ano a gente não vai poder contar com ele, então teríamos apenas o André e o Alexander para fazer essa função da volância. Na minha opinião, não valeria a pena renovar por mais um ano de contrato com o Wellington. Acho que deveria olhar para as categorias de base, tanto no Sub-20 como no Sub-17,
23 tem volantes que podem suprir essa ausência aí do Wellington, e o Wellington pode ir embora em janeiro. Vamos usar a garotada aí na posição de volante. Ainda mais que a gente tem volantes tão interessantes no elenco, né, que sabem fazer duas funções, que é o caso do Martinelli e do Iago. Seria interessante o Fluminense dar chance para jogadores da categoria de base que também fazem mais de uma função. Hoje no futebol moderno, você ter um jogador que só saiba fazer uma função na casa dos 30 anos, limitado, eu acho que não vale a pena a renovação. Então vamos seguir em frente. E o último jogador que está com contrato para terminar em dezembro desse ano, que é o Iris. Chegou da Bulgária, jogador de 20 anos, é um jovem jogador, faz uma função interessante que o Fluminense está em falta, que é a função ali da armação no meio de campo, pode fazer o 10 ou como pode fazer o 8. Eu praticamente não vi o Iris jogar e eu acho que não valeria a pena fazer uma avaliação se vale a pena ou não a renovação desse jogador. Só chama a atenção aqui que ele joga numa função que o Fluminense está em falta. E se for um bom jogador, tiver qualidades para fazer esse meio de campo, eu acho que valeria a pena renovar. Mas vi muito pouco. Chegou esse ano e foi pouco utilizado e pouco visto. Então tem que ter uma avaliação, não só da diretoria, como da comissão técnica, do treinador do Sub-23, se valeria a pena ou não a renovação do Iris. Então são esses jogadores. Eu chamo bem atenção aqui ao período de contrato do Abel, que é um jogador que é muito interessante a permanência dele. Aí tem o Egídio, o Igor, o Julião, o João Lopes, o Mascarenhas, o Nenê, Reginaldo, o Wellington e Iris, todos esses com contrato terminando no dia 31 de dezembro. Um clube com planejamento já deve se sentar e conversar e ver o que vai fazer no futuro com esses jogadores. Então vamos lá? Já que a gente está falando de renovação de contrato, de período de contrato terminando, vamos falar do Marcos Felipe, que encaminhou já a sua renovação de contrato com o Fluminense. Um goleiro que era terceiro reserva, se tornou o goleiro principal. Olha que ele foi terceiro reserva durante muitos anos e de goleiros muito ruins. Mas graças a Deus ele chegou à posição de titular e está correspondendo. Um goleiro seguro, um goleiro frio, sabe sair muito bem do gol. Né? Aquele goleiro que sai socando e vai lá e cata. Está jogando competições importantes como Copa do Brasil e Taça Libertadores e está correspondendo, e o Fluminense está correndo para renovar o contrato com esse jogador. E segundo o Globoesporte.com disse o seguinte: o Fluminense encaminhou a renovação de contrato com o Marcos Felipe até final de 2023, restando apenas a assinatura do contrato. O goleiro receberá uma valorização do clube com aumento salarial. É muito importante. Goleiro titular do Fluminense, tem uma temporada aí como titular, tem que ser reconhecido, principalmente pelo belo trabalho que o Marcos Felipe está fazendo com a camisa tricolor. Então aí, parabéns à diretoria e vamos em frente aí, vamos começar a planejar esse ano de 2021, que também vai ser muito importante. Já estamos chegando no meio do ano. Então, um planejamento bom é assim. Um abração, deixa aquele like maneiro, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Um beijão. Fui!